nós temos 277, eu sempre falo esse número, não consigo falar outro, 277 milhões de coisas para fazer. Bom dia, galera. Deixa eu ver aqui, tem pouca gente aqui hoje, hein? Ô, moçada, antes de eu começar a aula, deixa eu conversar com vocês uma coisa muito importante que está acontecendo em relação à questão do trabalho. Olha só, vou começar com uma metáfora, depois eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Primeira coisa, eu já contei para vocês que eu estudei em escola pública, eu cresci num bairro de periferia aqui de Belo Horizonte, e que as coisas nunca foram fáceis. As coisas nunca são fáceis para ninguém, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Mas eu tive, então, muitas dificuldades para conseguir estudar, né? Porque o estudo era uma prioridade, mas nem sempre era possível manter essa prioridade, porque eu tinha que trabalhar, comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Muito bem. E aí, o que acontece? Eu aprendi desde cedo que, mesmo gostando de estudar, nem sempre as condições estavam favoráveis para que eu estudasse, efetivamente. E que, portanto, eu mesmo tendo condições de tirar notas melhores, eu não conseguia tirar notas melhores. Por um tempo eu me frustrei com isso. Depois, na verdade, quando eu compreendi que o estudo e que o aprendizado, ele não dependia da nota, eu me libertei. Para vocês terem uma ideia, é o seguinte, a minha matéria favorita na escola era matemática. A matemática era a única matéria que eu sempre tirava o total. As outras matérias eu não tirava. História era a minha pior nota. História era a minha pior nota. E história só foi se tornar a minha melhor nota no ensino médio, mas por consequência daquilo que eu estudava. E matemática acabou ficando ali em segundo, terceiro lugar, porque aí comecei a gostar de história e geografia, e aí matemática ficou em terceiro lugar. Muito bem. Então eu comecei a fazer. E por que eu comecei a gostar de história? Por causa das notas que eu comecei a ter? Não. É porque eu comecei a ter prazer com aprender as coisas. Eu comecei a ter prazer aprendendo as coisas. Edmar, como é que é possível ter prazer com escola? Escola é muito chato, tá bom? Depende do tipo de coisa, da forma como você se relaciona com a escola. Se a escola for um fim para você obter notas e mostrar para sua família que você está com boas notas, a escola não vai te apresentar muita coisa, porque a nota não é o objetivo da escola. A nota não é. O que é o objetivo da escola é trazer alguns valores. Por exemplo, responsabilidade. Eu sei que alguns, eu não posso provar, obviamente, mas alguns acabam ligando, por exemplo, a aula, deixa a aula rolar e está fazendo outra coisa. Isso está acontecendo. No trabalho que eu dei para vocês fazerem, algumas pessoas se envolveram para fazer o trabalho de forma correta, algumas pessoas simplesmente não se envolveram. Algumas pessoas deixaram a cargo de uma pessoa para fazer o trabalho e depois quer a nota. Então, algumas pessoas, por exemplo, eu estou vendo lá a minha trilha do conhecimento que nós havíamos combinado, tem muita gente que simplesmente não faz, não tem feito a trilha do conhecimento. E aí, por exemplo, quando eu fizer alguma atividade, aí a pessoa fala assim, Edmar, mas eu não entendi isso aqui. Mas se você não seguir a sequência didática, seguir a sequência didática não significa 100% que você vai aprender tudo. Mas seguir a sequência didática é se apropriar cada vez mais processualmente daquilo que você precisa aprender. Bem, se já fazendo isso você vai ter dificuldade, imagina não fazendo. E outra coisa muito importante, nós já estamos vivendo uma época difícil demais. Eu nunca pensei na história da minha vida, mas e também como historiador, que nós passaríamos por essa situação em pleno no ano de 2020. Nós enfrentaríamos uma pandemia e que a gente, enfim, a gente estaria nessa situação. Então já é difícil demais. Agora, se eu não me comprometer minimamente com o meu futuro, o futuro que está sendo comprometido é o de vocês.
Eu sei que é difícil para todo mundo, é difícil para mim, é muito difícil para mim ficar dentro de casa. Eu tenho que dar conta do serviço de casa, eu tenho que dar conta de ajudar os meus filhos, tenho que fazer almoço, arrumar cozinha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e tenho que dar conta de todas as coisas, fazer uma sequência didática a mais plausível, a mais significativa para vocês. É tudo muito difícil. Nem sempre a gente está bem, geralmente a gente não está bem por causa dessas coisas todas. Mas a gente tem que se manter firme, a gente tem que se manter bem, com um objetivo bem claro o que eu quero para a minha vida. Porque as coisas não vão ser dadas de mãos beijadas para ninguém, absolutamente. Mesmo que, sei lá, sua família tenha uma situação já consolidada, mas as coisas não chegarão assim, né? De mãos dadas assim para ninguém. Então é preciso ter responsabilidade, é preciso ter compromisso com a sua formação. O Lucas falou ali, acho que foi o Lucas que falou assim, eu concordo, não tinha que ter prova. A gente está tendo uma oportunidade neste momento de justamente viver um processo de aprendizagem sem ter aquela prova formalizada. E o que eu estou aprendendo? O que eu estou buscando? Eu estou vendo, por exemplo, o movimento de alguns alunos que têm cotidianamente me chamado aqui no chat para perguntar coisa não relacionada especificamente ao conteúdo, porque a pessoa está aproveitando o momento para fazer aprendizados que sempre quis. E como eu estou à disposição, e como eu tenho um conhecimento, não só do conteúdo que a gente está aprendendo aqui no 8º ano, mas de todo o conteúdo da história, então as pessoas estão aproveitando disso. Então, ao chegar ao final do ano, eu posso dizer assim, a pessoa, de repente, nas atividades diagnósticas, a pessoa não teve a nota boa, mas o processo da pessoa foi de um grande aprendizado. Então, portanto, é necessário que a gente pense, afinal de contas, o que é importante para mim neste momento. O que vai ser fundamental para o meu futuro. Alguns valores serão fundamentais: compromisso, responsabilidade, honestidade, organização, assumir a minha responsabilidade diante do fato. Sou eu o responsável. Eu não tenho como fazer isso por vocês. Eu não tenho como ir lá no quarto, ou na sala, ou no escritório que vocês estão estudando e fazer vocês estudar. Não tem como fazer isso. A Cris não tem como, a Thaís não tem como, a escola não tem como fazer isso. O que a gente apenas tem como avaliar são os resultados que vocês estão apresentando. E o resultado de muita gente é um resultado não da falta de inteligência, não da falta de capacidade, mas da falta de compromisso, a falta de responsabilidade. Porque é muito fácil, por exemplo, eu não fazer as coisas, deixar as coisas enfim, serem tocadas. Então, moçada, pensem bem. Então, quando a gente generaliza, a gente comete um monte de equívoco, um monte de injustiças, né? Porque essa fala aqui não serve para todo mundo, mas serve para aquelas pessoas justamente que estão tendo uma postura bastante aquém do que deveria ter. Porque vocês já estão no 8º ano, né? As coisas encaminhando, de uma forma ou de outra, as coisas vão se encaminhar. Daqui 4 anos vocês vão estar em faculdade. Daqui 4 anos. E aí? Como é que vai ser? Né? Então é o seguinte, moçada, vamos pensar o que vocês estão fazendo, o que está sendo, o que não está, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, para vocês aproveitarem o melhor possível dessa situação. Tá? Eu estou tentando aproveitar o melhor possível. E tenho feito coisas, assim, por mais difíceis que sejam, mas eu tenho feito coisas que têm me agregado muito valor. Como eu não sou exemplo para ninguém, a minha vida não tem nada a ver com a de vocês em termos de processo histórico, em termos de condições sociais, econômicas, enfim, né? A nossa vida é completamente diferente, mas eu acredito que vocês também podem se empenhar para que vocês consigam atingir os objetivos que vocês mesmos se colocaram. E quem é responsável por isso são vocês. São vocês. Não tem mais ninguém responsável. O maior compromisso que alguém pode estabelecer com o seu próprio sonho é acreditar que ele é possível. Agora, ele só será possível se você fizer por onde. Muito bem, pessoal, é o seguinte.
Vamos lá. Nessa aula, o que a gente vai fazer? Eu vou recapitular rapidinho. Recapitular não, eu só vou finalizar ali o ano de 1822 e a gente vai avançar. É uma aula difícil hoje. É uma aula muito difícil porque eu vou falar de alguns aspectos sobre as influências, o que significa a independência do Brasil. E esse é um tema fundamental, extremamente importante para saber, afinal de contas, por que o Brasil é desse jeito. Isso tem muito a ver com o nosso histórico colonial, mas tem a ver também com a nossa independência, a forma como foi feita a independência do Brasil e a forma como o Estado brasileiro foi organizado a partir de então. Então, o Brasil é desse jeito, e aí tem gente que, né, porque brasileiro, um dos esportes favoritos do brasileiro é falar mal do Brasil. Mas muita gente fala mal do Brasil sem conhecer a história. E aí, enfim, aí acaba falando igual papagaio, né? Porque o papagaio fala, mas nem pensa no que está falando. E fica só repetindo as coisas, né? Então a gente precisa. Eu não tô bravo, não, viu, gente? Eu só tô querendo, só queria falar essas coisas para vocês. Então, aqui é o seguinte. Pois é, aquele jeitinho brasileiro, né? Mas é o seguinte, cara, o povo brasileiro é muito trabalhador, sempre foi, sempre foi. O povo brasileiro, de uma forma geral, sempre foi. Só que a gente se acostumou a achar que a gente é um lixo, e a gente não é. Não, absolutamente, absolutamente. Mas vamos lá. Eu vou então fazer uma breve recapitulação do ano de 1822, depois eu vou fazer uma análise sobre o que significa independência, tá bom? Se der tempo, eu vou avançar no primeiro reinado. Seguinte, lá na postagem de hoje já está lá, algumas pessoas inclusive já fizeram. Gente, pelo amor de Deus, é só assistir o vídeo não tem nem 5 minutos. Se você assistir o vídeo, você consegue responder e acertar todas as questões da trilha do conhecimento. A trilha do conhecimento tem 6 questões. É só assistir o vídeo. Mesmo que eu não abordei alguns assuntos que estão lá. Mas o vídeo é autoesclarecedor. Então, assista ao vídeo e responda as questões, que são questões fáceis. A trilha do conhecimento, ela não tem o mesmo nível de complexidade de questões, por exemplo, que caíram em prova. Mas eu estou fazendo questão de fazê-lo justamente para acompanhar se vocês estão fazendo toda a sequência didática. Porque ali tem conceito básico, ali tem data básica, ali tem alguns eventos básicos. Porque quando eu falar assim, gente, noite da agonia, se você fez a trilha do conhecimento, você tem alguma noção. Se você não fez, você não tem noção. Entende? Por exemplo, eu coloquei na sequência didática lá, a gente falou sobre o período joanino. E aí um monte de gente depois me perguntaria, mas o que é período joanino? Entende? Então, por isso que a gente precisa consolidar alguns conceitos chaves para que a gente consiga, quando eu mencionar alguma coisa, mencionar uma data, mencionar algum evento, vocês já vão saber. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer análises mais complexas. Olha só, Davi, todas as sextas-feiras eu estou colocando lá no campus, na minha postagem, e é só na sexta-feira que eu faço isso, que eu tenho feito isso ultimamente. Eu coloco geralmente um vídeo, ou um texto, ou uma imagem, e uma sequência de umas 4, 5 ou 6 perguntas, de múltipla escolha. E aí você entra lá, tem que entrar na minha pasta, na postagem. Vou até mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê o negócio de compartilhar? Compartilhar minha área de trabalho. Aqui, ó. Davi, é o seguinte, tá aqui, ó. A postagem de hoje, 10 de julho. Você abre aqui, e aqui eu coloquei um vídeo do plantão de história, o do plantão de ontem, e o plantão de história ontem, só 2 pessoas compareceram lá. Enfim, mas o plantão de história, eu coloquei, eu fiz toda a recapitulação do ano de 1822. Então, assistam, quem não foi lá, quem tiver em dúvida sobre os principais fatos de 1822, vai lá, porque eu expliquei tudo, tá? E a trilha do conhecimento é isso aqui, Davi, ó. Você clica aqui, só que eu não vou mostrar tudo porque aqui tem as respostas. Não, deixa eu ver como aluno. Ah, tem aqui como aluno. Aí vocês não veem as respostas. Seguinte, tem esse vídeo do canal Historiação, do meu amigo Jenner Cristiano. E aí tem aqui tem então tem as perguntas. Aí tem a primeira pergunta aqui, a imagem representa o
o A, né? Aqui ficou tem um errinho didático aqui. Eu vou consertar depois. Um erro ortográfico, na verdade. Característica política, aí você vai respondendo. Aí você marca, aí depois clica aqui em responder e depois aparece para mim. Beleza? Então isso que é a trilha do conhecimento. E aí toda sexta-feira eu tenho feito isso para justamente, por exemplo, na sexta-feira da semana passada, aqui ó, Independência do Brasil, no dia 3 do 7. 4 do 7 foi sábado. Aqui ó, a trilha do conhecimento aqui, cadê a trilha aqui? Deixa eu ver como aluno. Aqui ó, coloquei um vídeo, aí coloquei ó, 9 de janeiro, Corte de Portugal, papel. E aí, teve muita gente que não fez, muita gente mesmo. A média de consecução, a média de adesão à trilha do conhecimento a ser aí 40%, quanto muito 50% da turma que tem feito. Então, moçada, eu preciso que vocês façam isso, porque se vocês não fizerem, não tem como. Ô, pessoal, porque a minha esposa abriu a janela ali. Vocês estão ouvindo muito barulho ou vocês estão ouvindo só a minha voz? Beleza, então tranquilo, porque a janela está aberta ali. Coisa que eu percebi que você gosta tanto do canal Nerdologia. Gosto mesmo, Brenda. Eu gosto muito, eu conheci o Átila. Eu conheci o Átila no YouTube Space. A Isabela falou uma coisa aqui. A Isabela é a única nacional que tem a terminação de trabalhador como exemplo caminhoneiro. Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer, Isabela. Mas vamos lá. Olha só. Cadê? Isso. Eu expliquei na aula passada. Deixa eu passar esse slide aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide todo ou ele está cortando aqui embaixo? Eu queria que ele não cortasse. Mas depois eu vou voltar nele. Eu fiz um vídeo, na verdade eu fiz um vídeo não, um plantão, eu expliquei isso aqui, essa sequência aqui, do ano de 1822, o que aconteceu no ano de 1822, do dia 9 de janeiro até o dia 1º de dezembro. Só que, se eu não estiver enganado, na última aula, faltou eu falar um pouquinho sobre o 12 de outubro e 1º de dezembro. Como eu sei que algumas pessoas estão aqui e não vão ver o vídeo do plantão, então eu só vou fazer uma breve recapitulação. O que aconteceu aqui a partir do dia 7 de setembro. E aí depois, então, eu volto para aquele slide que eu estava antes. Mas só que eu vou ter que descompartilhar e compartilhar a tela de novo para ver se fica numa tela cheia. Olha só. Bem, eu disse para vocês que o 7 de setembro, no ano de 1822, ele não foi o mais importante, a data mais importante. Aliás, durante todo o primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, que é o governo de Dom Pedro I, o 7 de setembro não é celebrado. A data celebrada é o dia 12 de outubro. Só depois de 1831 é que o 7 de setembro começa a ser celebrado. Por quê? Porque os políticos brasileiros queriam desvincular a celebração da independência da data do aniversário de Dom Pedro. Então, eles começam a celebrar mais no dia 7 de setembro. O 12 de outubro é o dia do aniversário de Dom Pedro. Dom Pedro estava lá no seu churrasco, na sua festa, na sua comemoração. Ele chega até o púlpito do palácio dele, ele chega até a sacada, na verdade, a sacada, não é púlpito, não. Ele chega até a sacada do palácio onde ele morava e o povo ali começa a aclamá-lo. Aclamação, pessoal, não é a coroação. Aclamação é quando você chama. Ô Edmar, não sei o que lá. Você está aclamando, você está chamando, né? Então o povo está aclamando, dizendo: viva o imperador do Brasil! Viva o Brasil! Viva Dom Pedro! Não sei o que lá, não sei o que lá. Então eles estão aclamando Dom Pedro como imperador do Brasil. Simbolicamente isso é importante. Porque você está dando moral pro cara, entendeu? Porque o cara, ele está ali enfrentando o pai, Dom Pedro está enfrentando Dom João VI. Dom João VI está desesperado para Dom Pedro parar com essa palhaçada de independência, palhaçada entre aspas, né, na fala do Dom João VI, tá? E Dom Pedro está enfrentando também as cortes.
As cortes extraordinárias é o parlamento de Portugal, né? Então, eles têm esse nome, Cortes Extraordinárias de Portugal. Muito bem, então, porque são cortes, porque são pessoas que estão ali de diversos lugares de Portugal tentando elaborando uma Constituição para Portugal. Portugal está se tornando, nesse processo, uma monarquia constitucional ou uma monarquia parlamentar. Muito bem, 12 de outubro é o dia do aniversário de Dom Pedro, então ele é aclamado pela população como imperador do Brasil. Só que a coroação dele só se dará no dia 1º de dezembro. E aí ele será coroado, né, como imperador do Brasil. E aí, efetivamente, com a coroação de Dom Pedro, começa o primeiro reinado. O Brasil torna-se uma monarquia. Uma monarquia. Muito bem. De uma monarquia constitucional? Ainda não. Ainda não. Dom Pedro ali está comandando tudo, que a monarquia constitucional só será constitucional quando a Constituição for publicada, né? For conhecida. Bem, deixa eu descompartilhar minha tela aqui, porque eu preciso que ela fique em tela cheia. E eu vou compartilhar imediatamente, porque eu quero que esse PowerPoint fique em tela. Isso. Não, acho que não vai ficar. Edmar. Oi, ficou. A partir de que ano que a data 7 de setembro começou a ser celebrada? A partir de 1831. Com a abdicação de Dom Pedro I. O que é a abdicação? Dom Pedro renuncia. Dom Pedro vai embora no dia 31 janeiro, fevereiro, março, dia 7 de abril. No dia 7 de abril, Dom Pedro renuncia de 1831 e vai embora e deixa aqui seu filho. Moçada, é o seguinte, nós temos aqui o brasão do Império. O brasão do Império, ele traz aqui um ramo de café e um ramo de cacau, se eu não estiver enganado. Isso aqui, então, tem um símbolo, tem uma cruz, a cruz da Ordem de Cristo, em vermelhinho aqui, não dá para ver. Tem aqui o símbolo, a coroa, e a flâmula verde, que era a cor da família Bragança, tá? Muito bem. Seguinte, isso aqui, esse PowerPoint, então a gente vai, esse slide especificamente, a gente vai discutir os significados e algumas ações da independência brasileira. Primeira coisa é o seguinte, a independência do Brasil, ela não acontece do nada. Ela está vinculada a um monte de outros acontecimentos europeus e também brasileiros. Alguns acontecimentos, por exemplo, aqui na América, que a independência do Brasil é um processo de independência de colônias americanas, que começou lá nos Estados Unidos, em 1776. Então, os Estados Unidos foram o primeiro país a se tornar independente, então, porque toda a América era colônia europeia, toda a América. E aí, os Estados Unidos dão um pontapé inicial. Então, a independência do Brasil está dentro de um contexto de países que eram colônias que começam a se tornar independentes, né? Então, os Estados Unidos se tornam independentes em 1776, o Brasil em 1822. O contexto também externo que vai influenciar a independência do Brasil é a Revolução Francesa, como efeito colateral. Eu já disse para vocês que a Revolução Francesa influenciou bastante alguns movimentos aqui no Brasil, como, por exemplo, a Conjuração Baiana e como a Revolução de Pernambuco, como também a Sociedade Literária lá do Rio de Janeiro. E, como efeito colateral, o fato de Napoleão Bonaparte ter invadido Portugal forçou a família real vir para cá. E a família real ter vindo para cá, as ações todas que acontecem ali entre 1808 até 1821 vão levar à independência do Brasil também.
Então, a independência do Brasil está no contexto dos efeitos colaterais da Revolução Francesa. Eu já falei o bloqueio continental, a fuga da família real, a abertura dos portos, que isso é fundamental, porque a abertura dos portos é fundamental para a independência do Brasil. Porque a abertura dos portos vai permitir que o Brasil saia da condição de colônia. Porque, Edmar, já falei isso 277 vezes, porque o Brasil agora pode comercializar com qualquer país que quisesse. E aí, neste momento, um monte de gente de tudo quanto é lugar que você pensar, até lá de Marte, gente até de Plutão veio aqui no Brasil para saber o que é o Brasil, o que acontece aqui nesse país. Porque o Brasil era palco de muita curiosidade, era um país gigantesco, cheio de floresta, país riquíssimo, então veio gente de tudo quanto é lado para conhecer o Brasil. Bem, e aí então esses eventos que eu estou mostrando aqui para vocês mostram como que a independência do Brasil está vinculada a eventos externos que impactaram o Brasil, que impactaram a história do Brasil, né? Um evento fundamental foi a Revolução do Porto, que acontecia em 1820 lá em Portugal, quando a burguesia portuguesa tomou o poder e exigiu que Dom João voltasse para Portugal. Dom João volta em abril de 1821 para Portugal, deixando aqui Dom Pedro I como príncipe regente. E esse fato será fundamental para a independência, porque Dom Pedro, estimulado pela elite brasileira, vai protagonizar a independência do Brasil. Muito bem. Uma coisa que vocês não podem esquecer de forma alguma, e essa coisa que eu vou dizer é bem difícil. Nenhum país que estava se tornando independente neste momento, depois da Revolução Francesa, nenhum país poderá se tornar país sem uma Constituição. A Constituição se tornou o documento fundamental para os novos países que estavam se formando a partir de 1815, a partir da Revolução Francesa, enfim. Então, a Revolução Francesa colocou a Constituição na ordem do dia. A Constituição era o documento fundamental. A Constituição é o documento mais importante de uma nação. Porque eles entenderam que, se eles não tivessem um conjunto de leis, o governante iria fazer o que quisesse. E eles não queriam isso mais. A política mundial se modernizou. Edmar, peraí, peraí. Mas aí lá na Rússia, eu sei, alguns países são exceções, mas a Europa, o mundo ocidental, de uma forma geral, Edmar, a Rússia está no mundo ocidental, eu sei. Só que a Rússia se atrasou bastante. Mas, de uma forma geral, no Ocidente, os países começaram a elaborar suas constituições. Porque, por exemplo, nós temos um presidente agora, ele não pode tomar nenhuma decisão que seja contrária à Constituição. Todo e qualquer cidadão, mesmo o presidente da República, mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal, mesmo o presidente do Parlamento, nenhum desses três presidentes está acima, nenhum deles está acima da Constituição. A Constituição é que manda no país. Então, todo mundo tem que obedecer à Constituição, tá? Muito bem. Partindo daquele pressuposto do equilíbrio de poderes, da lei dos freios e contrapesos, que o Montesquieu falava lá dos três poderes. Então, os três poderes se equilibram e ninguém está acima de ninguém, tá? Então, de onde que isso surgiu, Edmar? De onde que essa ideia de que tem que ter uma Constituição, de onde que veio isso? Do iluminismo. Mais especificamente do liberalismo político. Então, o liberalismo político previa isso, que o rei com poderes ilimitados é prejudicial, é um ditador, é um cara que faz o que quiser. Então, isso é perigoso, muito perigoso, porque você não abre, inclusive, a possibilidade de você questionar o cara. É o que, por exemplo, nós temos em alguns países, por exemplo, a Coreia do Norte,
Arábia Saudita. Então, assim, você tem verdadeiros estados absolutistas. No caso, uma ditadura socialista lá na Coreia do Norte, que aí o cara manda em tudo, não tem questionamento. Se você questionar o cara, você é morto. Sei lá o que acontece, porque ninguém sabe o que acontece dentro da Coreia do Norte. E na Arábia Saudita também, mesma coisa. Se você questionar o ditador lá, o rei, você é morto, né? Então não dá absolutamente nenhuma possibilidade de você questionar. Bem, dentro do contexto do liberalismo europeu, nós vemos a crise e o fim do mercantilismo, porque neste momento em que o Brasil está se tornando independente, está tendo a ascensão de um novo sistema econômico, que é o sistema capitalista industrial, que vai suplantar, que vai questionar e vai quebrar o sistema mercantil. Práticas mercantilistas vão continuar existindo, mas só que a atividade econômica mais importante a partir ali do finalzinho do século XVIII será a indústria, liderada pela Grã-Bretanha, mas isso é assunto para depois. Muito bem, portanto, a expansão da indústria liderada pela Inglaterra, a ascensão da burguesia. Nós estamos, neste momento, testemunhando e vendo a ascensão da burguesia. O sistema que nós vivemos hoje, que é o sistema capitalista, no mundo ocidental, predominantemente o sistema capitalista, esse sistema capitalista ele foi forjado neste momento que nós estamos estudando. Edmar, o que eu preciso aprender até o final do ano, no 8º ano, para eu não ficar muito perdido no 9º ano? É saber que nós estamos estudando os séculos 18 e 19. O século 18 e 19 é o período de formação do mundo que nós vivemos hoje. É a formação do mundo capitalista que nós vivemos hoje. No aspecto político, aspecto social, aspecto econômico, aspecto cultural e outros tantos aspectos que você possa imaginar. Então, a burguesia está ascendendo, a burguesia industrial. É claro que a burguesia, como classe social, ela vai se modificar. Outras atividades econômicas surgirão. Sei lá, atividade bancária, de comércio mundial, bolsa de valor, setor de serviço, turismo, enfim, o mundo vai ficar muito mais complexo, né? Mas neste momento, a burguesia industrial vai liderar a formação do mundo capitalista que nós vivemos. E no Brasil? No Brasil tem uma... Eu sempre me esqueço quem disse isso, mas teve um político brasileiro que disse o seguinte: no Brasil, as ideias estão fora do lugar. Porque a elite brasileira, principalmente depois da abertura dos portos, a elite brasileira falou assim, cara, tá aí, gostei desse liberalismo, gostei de ter liberdade comercial, gostei disso. Então, grande parte da elite brasileira vai aderir às ideias liberais. Só que o seguinte, o liberalismo, um fundamento de valor do liberalismo é a liberdade. É a liberdade. A elite brasileira se converte ao liberalismo, gosta da liberdade, vírgula, não para os negros. Não para os negros. Tal como os liberais lá nos Estados Unidos. Os liberais dos Estados Unidos falavam em liberdade, igualdade jurídica, cidadania, direito à rebelião e por aí vai. Aqueles valores iluministas todos. No Brasil, a mesma coisa. Liberdade de comércio, igualdade jurídica, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Menos para as mulheres, menos para os índios, as populações indígenas brasileiras, menos para os africanos ou afro-brasileiros escravizados. Então, os direitos ou o liberalismo era exercido para os homens maiores de 21 anos de idade. Tá? Mas depois a gente vai ver especificamente como isso se deu. Mas o liberalismo brasileiro, portanto, ele era escravocrata. Olha o paradoxo. Ao mesmo tempo, os caras defendiam a liberdade política, porque foram eles que apoiaram a independência do Brasil, apoiavam a liberdade de comércio, mas não para os escravos, eles queriam manutenção. Por isso que na trilha do conhecimento da semana passada, a gente precisa entender que a independência do Brasil foi um movimento conservador, porque conservou a estrutura social e econômica anterior à independência.
O que efetivamente mudou, Edmar, com a independência do Brasil? Política. A política mudou. A sociedade mudou? Não. A economia mudou? Não. Não mudou essa estrutura, são estruturas poderosas, que a sociedade e a economia não mudam. O que vai mudar a independência, o que vai mudar é a política. Porque o Brasil agora vai ter autonomia política, não vai precisar obedecer ninguém. Então, isso mudou. Mas, socialmente falando, você tem uma população, você não, né? Eles tinham lá. Quer dizer, nós, né? Brasileiros, nós temos esse passado. Mas o Brasil tinha a manutenção da escravidão. Então, é um projeto conservador, tá? E a manutenção dos privilégios da elite. A elite mantém os seus privilégios econômicos e sociais. Então, essa galera aí, eles eram os maiores beneficiados com as tomadas de decisão do governo, né? Do governo imperial. Bem, por que os liberais que defendiam liberdade, por que eles fizeram questão da manutenção da escravidão? Pelo seguinte, não queriam a participação popular. O que isso significava? Grande parte da população brasileira, neste momento, era composta por negros. E aí o temor era que os negros fizessem uma rebelião igual aconteceu no Haiti. Não, peraí, Edmar, calma. O que aconteceu no Haiti? Pois é, eu não contei ainda, mas eu vou contar depois. É que o Haiti foi o primeiro país latino-americano a conquistar sua independência. Edmar, peraí, você não acabou de falar que os Estados Unidos foi o primeiro país? Os Estados Unidos não são latinos, eles são anglo-saxões. Então, o primeiro país a conquistar a independência na América são os Estados Unidos, o segundo é o Haiti. Só que 90% da população haitiana, quando conquistam a independência, é de negros. Então, eles fazem, e eram de escravos. Os caras se rebelam, eles conquistam a independência e vão fazer a primeira rebelião bem-sucedida de escravos que vai culminar com a independência de um país. Então, os haitianos conseguem a independência. Quando os brasileiros, a elite branca brasileira, percebeu que as ideias que motivaram os haitianos estavam chegando aqui no Brasil, os caras ficaram desesperados. Teve um movimento no Brasil que foi inspirado pelas ideias do Haiti, foi a Conjuração Baiana. Então, por que o governo, naquela época era o governo colonial? E agora, por que o governo brasileiro, o governo português e brasileiro, vão fazer questão de reprimir essas revoltas de forma violenta para impedir que outras pessoas se encorajassem e tomassem o poder? Então, a elite brasileira temia muito, muito mesmo, uma rebelião de escravos, porque poderia transformar no Brasil uma grande república de escravos, uma grande república afro-brasileira, que era a grande maioria. E isso, a elite branca vai ter tanto medo, mas tanto medo de uma possibilidade dos negros tomarem o poder, que a partir do segundo reinado vão começar uma política deliberada de branqueamento da população brasileira. O Estado brasileiro vai começar a estimular, muitos de nós, inclusive, somos descendentes desses europeus que começam a chegar aí a partir de 1850, que são italianos e alemães. Então, a galera começa a ser trazida para cá para branquear a população brasileira, porque grande parte da população brasileira era de mestiço, era de afro-americano, entende? Bem, então, por isso que a elite brasileira faz uma independência conservadora, para manter os brancos no poder, para evitar que os negros se rebelassem, tá? Então, esse era o grande temor. Tinha um grande temor, e esse é muito importante, é que o Brasil, tal como a América Espanhola se transformou em um monte de países, o temor da elite brasileira era que o Brasil se fragmentasse. E esse perigo ele foi muito iminente. Então, a elite se propôs a conduzir o processo de independência protagonizado por Dom Pedro I para evitar que o país se fragmentasse. E Dom Pedro I
incentivado por um grande amigo dele, foi amigo, inimigo, o José Bonifácio. O José Bonifácio foi o cara que ajudou Dom Pedro a manter a integridade do país. Porque logo depois da independência, a partir de 1823, vão ter uma série de províncias brasileiras que vão se rebelar, que não concordam com a independência do Brasil. Eles vão pegar em armas para lutar contra Dom Pedro. Dom Pedro vai ter que agir de forma bastante contundente para reprimir essas revoltas. Se essas rebeliões tivessem sido bem sucedidas, nós teríamos um monte de países aqui nesse território falantes de língua portuguesa, mas que seriam outra coisa, que seriam outro país. Eu queria tentar imaginar como seria, assim, e como que se daria a história, se teria um mais desenvolvido que o outro, enfim. Mas o si não existe na história, né? Enfim, bem, a luta armada, um grande temor é que o povo também pegasse em armas para lutar contra a elite, porque o povo era a maioria. Se o povo pegasse em armas, eles iam destruir, né? Os brasileiros, a elite brasileira teria que fugir, porque ele era a minoria, né? Bem, o que contribuiu, o que os portugueses fizeram que contribuíram para a independência do Brasil? Vamos ver aqui. Os portugueses, quando perceberam que a independência do Brasil estava em curso, as cortes portuguesas tentaram recolonizar o Brasil. Inclusive, alguns de vocês me perguntaram, mas por que as cortes exigiram que Dom João voltasse para Portugal? Porque as cortes queriam recolonizar o Brasil. O Brasil era muito rico, gente. O Brasil é muito rico. O Brasil tem vocês, sabe? Então, que país tem vocês? Ninguém, nenhum país. Só o Brasil tem vocês. E só por isso já valeria a pena para as cortes portuguesas recolonizar no Brasil, porque é muita riqueza, é muita boniteza junto, vocês todos, né? Então, por isso, as cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil. E aí isso acabou incitando o ódio dos brasileiros. Como assim? Não, já temos a liberdade, a gente não vai ser recolonizado, não. Então, quando Dom João retorna para Portugal, forçado pelas cortes, ele deixa aqui o seu filho, então o seu filho vai conduzir a independência. Agora, por diversos momentos, as cortes portuguesas ameaçaram de enviar tropas. Só ameaçaram. Mas tinha muita gente, muito exército, muita força miliciana portuguesa aqui no Brasil ainda. Tanto é que essas forças milicianas ajudaram nas províncias rebeldes. As províncias rebeldes que não aceitaram a independência do Brasil é porque a presença portuguesa lá era muito forte ainda, tá? Alguém fala para mim quantas horas são? Eu estou sem relógio nenhum aqui, eu não consigo ver, nem com o celular perto que eu estou. Alguém me fala para mim as horas? Liga o microfone e fala. 9h40? Tá, eu tenho mais 5 minutos, né? Eu acho que vai dar tempo de terminar. Muito bem. E quais ações brasileiras contribuíram para a independência do Brasil? Principalmente as ações que eu já expliquei lá naquele quadro de Dom Pedro I e das elites. Dom Pedro decide ficar no Brasil, dia do fico, isso foi fundamental, porque mostrou que ele estava disposto a lutar pela população brasileira. Lutar pela população é muita gente, mas é lutar pelos interesses da independência do Brasil. A grande maioria da população nem sabia o que estava acontecendo, tirando o povo que vivia ali no Rio de Janeiro. O povo que vivia ali no Rio de Janeiro estava sabendo que estava acontecendo alguma coisa. Cara, mas o povo que estava lá no sul, o povo que estava aqui no interior de Minas Gerais, o povão mesmo, tirando a elite, mas o povão estava assim, o que está acontecendo? Enfim, porque as notícias demoravam a chegar. Eu disse no plantão de ontem que hoje vocês ficam reclamando, quando vocês vão para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, nossa, que difícil, tem que pegar o carro, tem que pagar pedágio, tem que viajar 6 horas. Naquela época, pessoal, a galera viajava dias, semanas para chegar, né, em cima de uma mula. A mula foi a grande responsável para transportar os produtos no Brasil no período colonial e também no período imperial. Muito bem.
A elite brasileira apoiou as iniciativas de Dom Pedro para que ele conseguisse, né, a independência. E aí tem uma coisa seguinte, tem dois conceitos muito importantes que vocês precisam entender de uma vez por todas. Nos processos históricos, ou nos grandes eventos históricos, nenhum evento, por mais revolucionário que ele seja, nenhum evento ele consegue romper completamente com o passado. Em todo e qualquer movimento de ruptura, você tem sempre as mudanças radicais, mas você também tem permanências. Qual é a mudança mais radical que acontece com a independência do Brasil? O Brasil passa a ser autônomo, politicamente falando. Agora, qual que é a permanência? O Brasil continua sendo escravocrata e o Brasil continua sendo praticamente monocultor. O Brasil depende ainda muito da agricultura. Não há nenhum incentivo, nenhum estímulo neste momento para que o Brasil se industrializasse, por exemplo. Então, a atividade econômica permanece a mesma, a elite permanece a mesma e a sociedade permanece a mesma, tá? Então, enfim. E em relação ao que aconteceu após a independência, duas coisas são importantes. O Brasil é o único país da América do Sul, que depois da independência, ao invés de proclamar a república, teve a monarquia. Então, o Brasil ele passa pelo processo de independência, mas o nosso primeiro governante do país independente é um português, inclusive. Dom Pedro, por mais legal que ele seja, mas ele era português. Não estou falando que os portugueses não são legais, não, tá, gente? Os portugueses são legais. Mas Dom Pedro não era brasileiro. Dom Pedro é português. E ele que vai ser o primeiro governante do país. Mas nós vamos nos vingar. Porque a filha de Dom Pedro, com Dona Maria Leopoldina, Dona Maria II, que era brasileira, vai ser rainha de Portugal. Mas aí o que acontece? Logo depois da independência, nós temos a manutenção da monarquia e também temos as guerras de independência, porque são províncias que não aceitam a independência do Brasil. E aí o Dom Pedro vai ter que, para reprimir essas províncias, Dom Pedro vai ter que gastar um dinheiro que ele não tem. Se ele vai ter que gastar um dinheiro que ele não tem, isso significa que ele vai ter que se endividar. E ao se endividar, ele vai nos legar uma grande herança, que é a nossa dívida eterna, dívida externa. E a Isabela está citando aqui, a Schwartz, as ideias estão fora do lugar. A Schwartz citou essa frase, mas essa frase foi dita já há bastante tempo. A Gabriela Corrêa está perguntando o que é mercantilismo. O mercantilismo foi o sistema econômico predominante durante o período moderno, entre os séculos XV e o século XVIII, que é também chamado capitalismo comercial, capitalismo mercantil, em que as atividades comerciais intramarítimas eram mais importantes. A atividade econômica mais importante durante o mercantilismo era o comércio marítimo, né? Em que uma metrópole mandava em colônias. Então, o comércio entre metrópole e colônia definia o mercantilismo, né? Com o fim de muitas colônias, então outras atividades econômicas vão acabar substituindo, né, o comércio marítimo. O comércio marítimo é importante até hoje, só que não enfim. Pois Portugal. Portugal pegou, né? Tem palácios gigantescos em Portugal que foram construídos à base do nosso ouro, viu? Muitos palácios. Pois bem, gente, moçada, seguinte, eu sei, Fernando, eu sei que são 9h45, agora eu estou vendo o relógio, tá? Não precisa avisar. Seguinte, moçada, façam a trilha. Na terça-feira, eu vou colocar lá um videozinho explicando o que vai acontecer. Geralmente, pessoal, na terça-feira eu estou colocando um videozinho de 2, 3 minutos para explicar como é que vai ser a dinâmica da semana. Por favor, assistam, tá?
porque esses são mais visuais, então eu faço isso. Na sexta-feira eu vou colocar a correção da lista 20, um vídeo da correção da lista 20. Devo também colocar um vídeo explicando o início do primeiro reinado, e devo avançar no conteúdo. Muito provavelmente, nós estamos no dia 10 de julho, nós temos uma atividade diagnóstica no dia 27 de julho. Nessa atividade diagnóstica, dia 27 de julho, vai cair período joanino, processo de independência do Brasil e primeiro reinado, tá? Então, por favor, olhem lá. Pessoal, então é o seguinte, bom dia para vocês, bom fim de semana, fiquem bem, fiquem saudáveis, fiquem tranquilos e qualquer coisa que precisarem podem me chamar no chat ou no fórum, tá bom? É dia 29. Obrigado, Maria Eduarda. Um grande abraço para vocês, qualquer dúvida me chama depois, tá? Um abraço, gente, até mais. Fala aí, Edmar. Falou! Tchau, Edmar. Tchau! Tchau, meninos! Tchau!